Credenciais de segurança. Como funcionam? Por muito tempo, muitos autores do site usaram níveis de credencial de segurança coloquialmente como posições. Enquanto alguns ainda usam esse modelo, este é implausível por vários motivos. A preocupação básica é segurança. Você não quer ou não precisa de ninguém, exceto seus funcionários de nível mais alto, que saiba de tudo, mas você quer que pessoas tenham acesso a informações que são necessárias para cumprir seu trabalho. Para tomar uma analogia militar básica, um soldado, patente mais baixa na hierarquia de alistamento militar, lida com comunicações de rádio para uma operação secreta bem sensível, sendo executada por tropas operacionais especiais. Ele está no último degrau da escada quando lidamos com posição, mas ele precisa de acesso a informações altamente sensíveis, como as indicações e composições do grupo de ação executando essa operação. Ele tem uma credencial ultra secreta, nível 4, e leu o esquema básico da missão para cumprir seu trabalho. Um coronel, patente oficial bem alta, na mesma força militar, está no comando de uma base onde novos recrutas são treinados. Sua patente alta o expõe a muitos segredos militares e governamentais, mas ele não precisa saber sobre as especificações de uma operação secreta no outro lado do mundo, e sendo assim ele não lê sobre a missão e não sabe as especificações do que está acontecendo, apesar de sua patente. Isso é o que é referido como informação compartimentada, e já que a fundação é uma entidade secreta e de abrangência global, isso seria uma parte e parcela de suas operações diárias. Para clarificar mais, você não pode ser credenciado para um projeto específico a não ser que você tenha o nível credencial necessário para saber sobre ele, mas só porque você tem o nível credencial necessário não quer dizer que você está credenciado para esse projeto, a não ser que você tenha uma boa razão para ser. Funcionários classe D. Originalmente pensados por serem nomeados de tal forma porque D significa descartável, funcionários classe D são uma das tradições mais duradouras e às vezes mais controversas. Quando inicialmente concebidos, funcionários classe D foram sugeridos a serem mortos no fim de cada mês. Isso é altamente implausível quando o número de funcionários classe D usados pela fundação é considerado, não há como suportar esse desperdício de vida humana. Desde então, muitas pessoas começaram a acreditar que a política de terminação mensal mandatória é desinformação feita para reduzir qualquer tipo de apego emocional entre funcionários de pesquisa e classe DS. Muitas pessoas acreditam que funcionários classe D têm suas mentes simplesmente limpadas no fim de cada mês e são transferidos para outro lugar. O novo modelo vai até além, sugerindo que, enquanto amnésticos são regularmente usados, funcionários classe D só são mortos se eles não forem mais saudáveis ou sãos o suficiente para executar seus trabalhos, ou se eles forem contaminados por fenômenos anômalos. Alguns autores acreditam em explicações mais fantásticas ainda, como o uso de clonagem ou até meios anômalos de manter a população de classe D por sua conta, como o autor, o que você escolhe acreditar ou usar em sua escrita. Protocolo 12 é uma orientação raramente mencionada, que afirma que, caso a fundação realmente necessite, indivíduos que normalmente não são elegíveis para a indução como funcionários classe D podem ser obtidos. Não precisa ser mencionado que a menção excessiva do Protocolo 12 é prejudicial à narrativa abrangente da fundação. A fundação pode chegar a níveis extremos e cruzar algumas linhas bem tênues para proteger a humanidade, mas ela não desperdiça vidas humanas sem necessidade, especialmente vidas inocentes. Títulos e classificações. Um equívoco comum é que a fundação é comprometida apenas de agentes e pesquisadores. Por trás de todo objeto ou entidade SCP em contenção há um verdadeiro exército de funcionários, com vários diferentes papéis e títulos, todos contribuindo com diferentes áreas de especialização para manter o objeto seguro. Pesquisadores são cientistas, melhor vistos como os cabeças de ovo estereótipos em um jaleco de laboratório. Eles têm uma variedade de especializações, de medicina e psicologia, geologia e física. Estes são os funcionários que executam experimentos e tentam entender como um SCP funciona. Há também várias classificações de investigador.
Um pesquisador sênior é um pesquisador de alta posição, que teve muitas décadas de experiência e geralmente lidera times inteiros. Investigadores sênior são os mais prováveis de serem encarregados com coordenar pesquisas e fazer testes em um ou mais objetos SCP, e são poucos e escassos. Um pesquisador padrão tem vários anos, provavelmente quase uma década de experiência, e frequentemente são encarregados de um aspecto específico de um objeto SCP para pesquisar. Pesquisador podem ser responsáveis por entender por que SCP-173 excreta resíduos orgânicos. Outro pode estar tentando determinar do que ele é feito e se tem algum material anômalo em sua construção, e um terceiro pode estar tentando deduzir como ele pode se mover apenas quando ninguém está olhando. Um pesquisador assistente ou pesquisador júnior é um pesquisador de nível baixo, que ou é novo no trabalho ou não tem experiência o suficiente para fazer julgamentos sérios. Eles são geralmente membros de times e trabalham com equipes de pesquisa de níveis mais altos, que os mostram os macetes e os ordenam pela área. Agentes são agentes de campo, um dos dois tipos básicos de funcionários, que primariamente operam fora da instalação da fundação. O primeiro tipo de agente de campo é, essencialmente, um agente secreto ou envolvido, trabalhando em um departamento de polícia, hospital ou outro ponto de acesso de atividade anômala, onde eles podem monitorar eventos e notificar seus superiores sobre qualquer atividade suspeita. Esses funcionários geralmente são desarmados e não equipados para lidar com qualquer atividade anômala séria. Seu trabalho é chamar por ajuda assim que algo estranho começa a acontecer. O segundo tipo de agente de campo é o investigador ou detetive, uma pessoa em um terno ou outra roupa discreta, que tem o trabalho de bisbilhotar em volta de áreas onde coisas estranhas são suspeitadas de acontecerem, e determinar se a situação é uma em que a fundação precisa intervir. Enquanto eles podem carregar alguma arma básica, eles também não são soldados. Seu trabalho também é de chamar reforços quando tais anomalias são confirmadas. Especialistas de contenção são essencialmente análogos a engenheiros e técnicos. Seus trabalhos no sítio da fundação são de construir e manter as várias celas, câmaras e jaulas que são necessárias para conter os vários objetos e entidades mantidas pela fundação. Estes não são funcionários combatentes, enquanto alguns deles podem ser treinados e carregar armas para a autodefesa. A grande maioria dos especialistas de contenção provavelmente não carregam nada mais perigoso que um grifo com eles a qualquer momento. Oficiais de segurança, guardas, times de resposta e forças-tarefa móveis guardas são análogos a um oficial de polícia patrulhando as ruas. Eles lidam com vários problemas do dia a dia que não envolvem atirar armas ou prender pessoas, tais como lidar com relatos de acidente de carro e direcionar tráfego. O policial de rua comum não é necessariamente treinado ou equipado para lidar com uma situação séria, como um assalto armado em um banco ou um atirador ativo em uma construção pública. De forma similar, seu oficial de segurança comum provavelmente só tem equipamentos básicos com ele e não é equipado ou treinado para lidar com uma brecha de uma entidade SCP hostil ou um ataque de um inimigo externo. Times de resposta ou times táticos são o equivalente dos oficiais de uma equipe das VAT. Eles têm armadura de corpo mais sofisticada e uma variedade de armas e ferramentas para lidar com incidentes sérios. De forma similar, são os times de resposta de um sítio que carregam as armas pesadas e podem lidar com uma brecha de SCP-682. O trabalho do guarda-S nessa área é de chamar por suporte e ajudar a evacuar funcionários não combatentes, não ir cara a cara com o lagarto furioso. Forças-tarefa móveis são o equivalente do FBI, CIA ou Guarda Nacional. Eles são os especialistas de fora da cidade que são chamados quando um evento extremamente grande acontece ou quando forças da lei local são incapazes de lidar com a situação. Enquanto isso é explicado em detalhe no Guia de Forças-Tarefa, a regra geral é que uma força-tarefa móvel não é necessariamente ligada a um sítio/área específico, e eles são chamados sempre que são necessários para lidar com uma situação extremamente específica ou perigosa.
Outra analogia é que os guardas são como policiais militares, PMS, em uma base militar. Times de resposta são unidades reais da infantaria e combate e forças-tarefa móveis são grupos de operação especiais, como Time SEAL e Forças Delta. Mais outra analogia é que os guardas são como enfermeiras em um hospital, times de resposta são como cuidados primários ou doutor de práticas gerais, e forças-tarefa móveis são especialistas e cirurgiões. Membros do Conselho 5 são os membros de posição mais alta na fundação, um conselho de 3 indivíduos que determina os objetivos a longo prazo, projetos e estratégias de toda a organização. Um erro comum é mencionar um membro do Conselho 5 em uma situação onde ele logicamente não seria requerido. Os 5S não vão ficar aprovando experimentos ou fazendo decisões do dia a dia na contenção de um objeto ou entidade específica. Isso seria como precisar de permissões de um CEO de uma corporação enorme toda vez que você precisasse entrar em um armário de arquivos específico.